Olá, a paz. Gostaria de compartilhar com você hoje novamente uma palavra. Cremos que quando nós compartilhamos algo do Senhor, nós crescemos, nós nos fortalecemos e é isso que o Senhor quer, que nós fortalecemos uns aos outros, que nós ajudemos uns aos outros. E eu queria compartilhar com você hoje uma palavra, está lá em Lucas 7, capítulo de 36 a 50. O texto fala: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse texto, ele é um texto que nos retrata de uma forma muito poderosa. Se nós olharmos para esse texto, nós nos encaixamos dentro dele. Em algum ângulo, você se encaixa dentro desse texto. E a Bíblia conta a história que Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu. E esse fariseu, ao chegar lá, ele entrou nessa casa, foi-lhe dado um banquete. Então ele entrou em casa, havia uma mesa posta, porque os judeus eles tinham o costume de quando ia receber alguém, eles eram muito hospitaleiros, porque a lei pedia para que fossem hospitaleiros. Então Jesus chega naquele ambiente, tem uma mesa preparada, uma mesa adornada, cheia de comida, tem um divã, que são tipo uns sofás que ele chegava e sentava e ali reclinava sobre aquele sofá, e ali eles conversavam, ali eles comiam, e diz que Jesus chegou nesse lugar, se assentou ali, e de repente entra na casa deste homem uma mulher. A Bíblia não diz o nome desta mulher, só diz que ela era uma pecadora. O que a representava naquele lugar eram os pecados que ela cometia. Então ela era uma pecadora. Ela entrou naquele ambiente e ela chegou aos pés de Jesus e ela começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, soltou os seus cabelos e enxugava e derramava perfumes aos pés de Jesus. E quando ela fez isso, de repente começou a ser gerado pensamentos naquele ambiente. Então tinha muitos pensamentos diferentes naquele ambiente. O primeiro pensamento era do fariseu. Quando ele viu aquela mulher tendo aquela atitude, ele disse assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher e como ela era pecadora, ele não deixaria ela fazer isso. A mulher, já em sentimento de gratidão, muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente pensa que ela entrou ali e que ela, na verdade, queria o perdão de Jesus. Mas quando você olha para o texto, você vê que essa mulher, na verdade, ela já tinha recebido o perdão de Jesus. Ela estava ali para agradecer a Jesus pelo que Jesus já havia feito por ela, porque ela já havia reconhecido os seus pecados e ela já havia sido curada pelo Senhor e ela foi perdoada, ela se sentiu perdoada no Senhor. E nós vemos Jesus olhando toda aquela situação, o que aquele fariseu estava pensando, o que aquela mulher estava pensando. Nós vemos 3 visões: a visão do fariseu, a visão da mulher e a visão de Jesus. Outro ponto que nós vemos nesta mensagem é a questão de nos sentir perdoado e ninguém conhece a nossa história. Quando Jesus vê todo aquele ambiente e cada um pensando uma coisa, Jesus chama a atenção do fariseu e conta uma história para ele. Ele diz assim, lá diz no texto, acompanhe comigo, o 40 para frente, diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. E ele respondeu: Dize-a, Senhor. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Jesus, para explicar o que estava acontecendo naquele ambiente, Jesus conta essa história. Um homem devia. E ele chegou para o seu credor e disse: eu não tenho com quem pagar. 2 homens. E um devia mais e outro devia menos. Aí ele disse: quem seria o mais grato em seu coração? Aquele que devia menos ou aquele que devia mais? E Simão, que era o fariseu, respondeu: aquele a quem mais deve. Porque se a dívida dele era maior do que a outra, então ele deveria ser muito mais grato, porque ele foi muito mais perdoado. Então Jesus entra com essa palavra e ministra o coração daquele homem. Queridos, muitos de nós conhecemos pessoas, vemos pessoas e as julgamos pelo que elas são. Nós julgamos pelos atos ruins que elas praticam, mas ninguém conhece a história delas. Ninguém sabe da rejeição que houve na vida delas. Muitas já foi rejeitada desde o ventre materno. Muitas pessoas têm histórias de vidas terríveis. Histórias que quando nós sentamos e ouvimos, nós pensamos: como essa pessoa pôde superar tudo isso? Nós devemos não julgar as pessoas pelo que nós vemos. Nós temos que ver toda a história da pessoa para você entender o porquê que ela está naquela posição, naquele momento. Jesus, ele mostrou isso para Simão. Ele diz assim, que ela estava lá muito mais grata porque os muitos pecados dela tinham sido perdoados por Jesus. Ela já havia tido uma cura interior, ela já havia conhecido o Senhor e as verdades da palavra de que Jesus tinha pregado para ela, sobre o reino de Deus e todos os princípios do reino. E essa mulher era muito grata e ela chegou aos pés de Jesus e ela agradeceu. E quando ela agradeceu com aquele ato que aquele momento foi repudiado por Simão, Jesus entra em ação. E Jesus começa a ministrar o coração de Simão. E ele fala assim: Simão, quando a gente é hospitaleiro de verdade, quando as pessoas chegam na sua casa, ela unge a cabeça daquele que chega, ela lava os pés. A hospitalidade vai além do que você fez por mim. Essa mulher, ao contrário, desde que eu cheguei, ela banha os meus pés com lágrimas. Jesus estava explicando que Simão não recebeu Jesus como aquela mulher recebeu. Queridos, muitas vezes nós estamos cegos. Nós estamos dentro de uma situação, nós estamos aprendendo sobre Deus, nós estamos vendo o agir do Senhor, mas há como uma venda nos nossos olhos. Nós não conseguimos entender o que o Senhor está fazendo, nós não conseguimos entender por que Deus está agindo daquela forma. E Simão, ele não entendeu nada, ele estava perdido. Ele só via que uma pecadora estava aos pés de Jesus. E isso para ele, na verdade, ele não reconhecia ali nada do que estava acontecendo. Aí nós vemos que, na verdade, cada pessoa que estava naquele ambiente, ele tinha algo dentro do seu coração. Se você olhar, a mulher estava ali para adorar, para agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tinha feito por ela, por ter libertado, por ter curado. O fariseu Simão estava ali, na verdade, para testar Jesus e condenar aquela mulher. E Jesus estava ali e sabia o que se passava no coração dele e o que se passava no coração dela. Queridos, essa é a palavra do Senhor para você nesta manhã. Jesus sabe o que está dentro do seu coração. Jesus sabe o que você pensa. Jesus sabe que às vezes há uma venda nos teus olhos,
O Senhor está cuidando de você, o Senhor está te protegendo, o Senhor está fazendo milagres, o Senhor está enviando pessoas para te abençoar. O Senhor tem suprido todas as necessidades da sua casa. Mas há como uma venda nos olhos. Você não está enxergando os cuidados especiais de Deus sobre você. E é por isso que às vezes tem tristeza, tem amargura, tem um monte de coisas dentro do seu coração. Porque você está como Simão, com os olhos vendados. Você não está entendendo o que está acontecendo. Queridos, agora o olho daquela mulher, pensa a gratidão, pensa como ela estava feliz. A venda dos olhos dela haviam sido tiradas. Ela pôde enxergar os cuidados especiais de Deus sobre a vida dela. Primeiro, perdoando os pecados que ela cometeu, não julgando-a, porque Jesus não julga. Lembra o caso da mulher adúltera? Quando os fariseus chegam e levam aquela mulher para Jesus, eles queriam, na verdade, testar Jesus. Porque se Jesus dissesse que ela não tinha pecado, eles tinham prova que foi pega em adultério. Se Jesus dissesse que ela deveria morrer, seria muitas vezes para eles a porta aberta para de repente armar uma cilada para Jesus. Mas sabe como Jesus reage com aquela mulher? Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia da intenção dos fariseus e sabia do coração daquela mulher. E aquela mulher, ela estava lá sozinha. E a lei diz que quando pessoas são pegas em adultério, os dois devem ser apedrejados. Mas só a mulher foi apresentada a Jesus. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz assim: cadê, mulher, os teus acusadores? Onde estão? E naquele momento ele fala assim: nem eu te acuso. Vai, não peques mais. Muda de vida, transforme. Tira a venda dos teus olhos. E assim foi com essa mulher. A venda dos olhos dela foram tiradas. Ela se arrependeu dos seus pecados. Ela arrependeu da sua vida. Ela foi curada as feridas antigas. Ninguém sabe porque ela estava se prostituindo. Porque quando a Bíblia diz que ela era uma pecadora, certamente acreditamos que ela vivia numa vida de promiscuidade, de adultério, de uma vida depravada mesmo. E quando a pessoa ela está em situação que a venda dos olhos dela está encobrindo, ela não sabe que ela precisa ser curada de coisas que nem ela mesma sabe. Palavras que muitas vezes os pais lançaram sobre ela, rejeição no ventre, abandono. Nós não conhecemos a história das pessoas. Nós só sabemos e a julgamos pelo que elas são no momento. Mas nós não sabemos. Mas Jesus sabia a história dela. E a venda dos olhos dela foram tirados. Queridos, de que lado você está? Você está com a visão de Simão, o fariseu, que não está entendendo nada do que está acontecendo? Ou você está do lado dessa mulher, que ela entendeu o que estava acontecendo e foi um dos maiores atos de adoração que nós encontramos na Bíblia. Uma mulher que adora o Senhor, e isso foi marcado na história dela e está marcado na Bíblia para nós, para o nosso coração e para o nosso crescimento. Que nesta manhã o Senhor possa ministrar essa palavra no seu coração e fazer você crescer no Senhor e entender mais a respeito do reino. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, somos gratos pelo seu amor, somos gratos pela sua misericórdia. Sei que a venda, Senhor, muitas vezes sobre os nossos olhos, que nos impede de entender o que está acontecendo, que nos impede de entender o que está acontecendo na nossa vida, que nos impede, Senhor, de ver o que está acontecendo na vida da nossa família, nos impede de ver, Senhor, o que está acontecendo no mundo. Mas nós pedimos, Senhor, faça como o Senhor fez essa mulher. Tira a venda dos nossos olhos.
Ajuda-nos a enxergar além do que nós temos visto. E ajuda-nos, Senhor, a sermos curados no Senhor. Ajuda-nos a encontrar o Senhor. E aí está, Senhor, como essa mulher estava em adoração, em agradecimento, em gratidão pelo que o Senhor fez na vida dela, Senhor. Nos dê um coração grato, sempre. E ensina-nos, Senhor, a sua palavra e sobre o seu reino. Te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a paz do Senhor esteja com vocês, tá bom?